pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diploma Tech. Estamos no desenho técnico mecânico. Nesse tutorial nós vamos tratar exatamente dos pontos de vistas, projeções e planos, ok? Base de estudo do nosso tutorial é exatamente o desenho técnico mecânico, que é o segmento da mecânica. As habilidades que nós esperamos é a leitura e interpretação do desenho técnico mecânico e também os esboços e também os rascunhos, até mesmo o AutoCAD, ok? Bom pessoal, então o que são pontos de vistas ou projeções, tá bom? São aquelas projeções, estas projeções que aparecem aí no nosso texto é exatamente o meu ponto de vista, o que é que eu estou enxergando, tá bom? Essa é a questão. Então, o que eu estou enxergando, esse perfil que eu estou enxergando, seja ele redondo, seja ele quadrado, triângulo, seja ele qual for a geometria, então, o que é que eu estou vendo, tá bom? É por isso que o texto nosso aí, ele fala a partir dos observadores e projeções de vista. Então, olhando neste ponto de vista, o que é que eu estou enxergando, tá bom? Conforme as nossas aulas anteriores aí neste caso, correto? São denominadas projeções ortogonais as vistas suficientes para mostrar as vistas principais, as três vistas principais, ok? Ou três principais dimensões da peça, tá? Que neste caso ele seria altura, largura e comprimento. Para que eu possa fazer uma peça, tá bom? A partir de uma matéria-prima, eu preciso saber largura, preciso saber altura, preciso saber comprimento, preciso saber comprimento, largura e altura, preciso saber altura, largura e comprimento. Esta é a questão, tá bom? Que são as medidas básicas e principais para a confecção de uma peça, beleza? Então, essa é a nossa situação. Eu preciso transmitir isso para a pessoa da usinagem, tá? Da oficina. É o método de representar a forma do objeto por meio de duas projeções, duas ou mais projeções sobre os planos que geralmente se encontram em ângulos retos. Pessoal, o que é isso, né? A questão é o seguinte: quantas vistas eu devo apresentar no desenho técnico, tá bom? O quanto for necessário, tá? Uma peça, ela dispõe exatamente para mim a representação de 6 pontos de vista, tá? Olhando ela frontal, lateral esquerda, lateral direita, uma face oposta, tá bom? Eu tenho a vista superior e tenho vista inferior. Mas devo apresentar exatamente todas estas vistas em todo e qualquer desenho? Não, você não deve fazer isto. Por quê? Porque a ABNT, ela aconselha, ou melhor falando, né? Ela diz assim, se uma vista ou duas vistas, 3 vistas é o suficiente para mostrar todos os detalhes da peça, então use 3 vistas, use 2 vistas, use uma vista se for necessário. Tá bom? Porque quanto mais simples for e mais detalhado for o desenho, melhor para a pessoa e menos erros vão acontecer, tá bom? Mas o desenho técnico, ele dispõe para mim de todos esses pontos de vistas e mais vistas auxiliares se for assim necessário para o nosso desenho. Ok, pessoal? Então está colocado aí para vocês pontos de vistas ou projeções. Vamos lá então, é possível representar até 6 vistas ortogonais de uma peça, mas a ABNT ela aconselha utilizar aí, né? Bom, a ABNT ela aconselha desta forma, em questão de leitura e interpretação da pessoa que está lendo estas normas, que está tratando estas normas, tá bom? A ABNT, na verdade, ela trata exatamente da necessidade de representar os desenhos, ok? Mas ao mesmo tempo representar com muitas vistas, muitos detalhes, muitos pontos, você acaba poluindo o desenho, você acaba então criando erros de interpretações e outros mais. Então, quanto menos você usar vistas que representem os detalhes da peça, melhor, desde que essas vistas então
tragam exatamente a clareza de todos os detalhes da peça. Beleza? Então tá aí, essa é a questão. Bom, planos ortogonais ou plano frontal, tá bom? Então nós temos aqui o nosso objeto tridimensional, ok? Isso é um modelo tridimensional e veja bem, o que é a questão, por que trazer exatamente tridimensional? Porque a base do desenho técnico mecânico, é exatamente a transformação, tá bom? Da geometria descritiva, tá? Que trata exatamente de desenhos tridimensionais. Então, transforma esses tridimensionais em bidimensionais, ok? Como que ele faz isso? Exatamente, como que esse conceito faz isso para nós, tá? Através do ponto de vista, através dos diedros, observações, observadores, pontos de vistas, projeções. Vamos ver como é que funciona tudo isso? Então, vamos falar do ponto frontal. Observando, então, agora a peça nossa nesse ponto de vista, ou seja, o observador vendo o modelo de frente, essa é a nossa frontal, então, frente, frontal. Então, o que é que eu estou enxergando aqui? Estou enxergando exatamente essa superfície vermelha aí, tá bom? Então, isso se chama frontal. Veja que o ponto de vista frontal, ele está sendo visto exatamente, ele vai ser projetado numa face, em um plano x, y. Veja, olha só, né? Ó, a concordância de tudo isso. Então, frontal, estou enxergando exatamente isso, e vai ser projetado exatamente num plano de visão, tá? Num plano x, y. Vamos ver como é que funciona. Olha aí, está sendo projetado exatamente, tá? Num plano, numa tela, numa superfície, tá? Então está aí uma transformação de um modelo tridimensional para um modelo agora bidimensional, ok? Observando então que nós estamos vendo exatamente isso daqui, tá? Olhando por aqui, eu consigo ver essas faces de cima ou laterais? Não, eu estou enxergando exatamente isso daqui. Em relação a esses pontos, tá? Nós temos aí o modelo bidimensional. Pessoal, por que tridimensional? Por quê? Porque nós temos comprimento, nós temos altura e nós temos a largura observada neste modelo, tá bom? Agora, no modelo bidimensional, nós temos quem? Comprimento e nós temos a altura, correto, pessoal? Modelo bidimensional. Por isso que nós temos aqui tridimensional, 3 dimensões, e aqui nós temos 2 dimensões. Observando então que sempre nesse ponto, né? Que diedro que nós estamos falando aqui nesse ponto de vista? Lembra das nossas aulas falando a respeito dos diedros? Vocês lembram? Quem não assistiu, então assistam. Então nós temos aqui, né, uma regra, uma posição e um modelo, ok? Primeiro vem o observador, depois vem o objeto e depois vem o que? A projeção ou o ponto de vista, tá bom? A projeção no plano. Mas qual é esse plano? O plano é exatamente x, y, beleza? Bora lá então. Vamos ver a lateral esquerda então nessa questão. Temos aqui um bloco tridimensional, 3 dimensões: comprimento, altura e a largura, tá bom? Então, isso é um modelo tridimensional? Sim, ele é, tá? Observando agora, né? Agora, este modelo pela lateral, a lateral, olha aí, né? O observador vendo o modelo de lado na lateral, tá bom? Eu vou enxergar exatamente estas faces que estão colocadas aí, e isso vai ser projetado em um plano, correto, pessoal? Que plano que é esse? Já dá para perceber que é o plano ZY, tá bom? Então, este é um modelo projetado no plano pelo observador. Que diedro nós estamos falando aqui? Primeiro vem observador, peça e projeção ou ponto de vista, tá bom? Então nós temos aí o primeiro diedro, tá? O que é que nós estamos enxergando? Nós estamos enxergando exatamente esta vista aí, que é a nossa lateral
esquerda. Correto, pessoal? Isso é um modelo bidimensional, tá? Nós temos aqui um modelo tridimensional, tá bom? E nós temos aqui um modelo bidimensional, projetado exatamente em qual plano? O plano YZ, ok? Aqui nós temos largura e nós temos a altura, por isso bidimensional. Tridimensional, nós temos comprimento, altura e largura, correto? Então, vamos para o próximo. Agora nós vamos falar sobre a superior, tá bom? Lembrando que esses modelos que estão apresentados aqui, eles são tridimensionais, transformados agora em bidimensional. Isso é o conceito da geometria descritiva, tá? Então a base, o fundamento do desenho técnico é a geometria descritiva. Beleza, pessoal? Olha aí, um modelo tridimensional colocado aí para nós, tá bom? Ele traz para vocês aí a medida de comprimento, de altura e também da largura, ok? Vamos observar então o modelo vendo de cima, ok? O que é que eu estou enxergando? Estou enxergando exatamente essas superfícies colocadas aí para vocês, beleza? Então, né, projetando isso agora no plano, tá? Nós vamos ter exatamente esse ponto de vista, tá? Traduzindo isso daí, nós vamos ter aí então esse ponto de vista. Correto, pessoal? Olha só, nós temos aqui este ponto de vista que ele é. Veja, temos um modelo tridimensional agora projetado no plano bidimensional. Então nós temos aqui a nossa modelo bidimensional, que é exatamente a nossa superior, correto? Qual é o plano que está sendo projetado aqui neste nosso tridimensional para o bidimensional? O plano X e o plano Z, correto? Observando aqui de cima, eu estou vendo o que aqui? X e Z, X e Z, X e Z, ok? Beleza? Vamos para mais um modelo aí colocado. Então nós temos aqui os planos agora ortográfico. O que é ortográfico? Orto, ele quer dizer o plano estão alinhados, estão exatamente colocados um ao lado do outro aí a 90 graus, correto, pessoal? Ortográfico pela apresentação do plano, beleza? Olha só, nós temos aqui um modelo tridimensional, tá bom? Nós temos aqui um ponto de vista, nós temos aqui a projeção, tá? Desse ponto de vista, nós temos aqui este modelo apresentado, que é o meu plano o meu ponto de vista, o meu plano, correto? Já bidimensional, tá bom? Nós temos aqui a nossa lateral, tá bom? O que é que eu estou enxergando? Logo nós temos o plano e logo nós temos a projeção dele no plano YZ. Então nós temos a parte superior e então nós temos a projeção dele, tá? O que é isso daqui? Exatamente a minha condição de planos ortográficos, tá? Exatamente isso. Veja, existe uma ordem para a representação no primeiro diedro. O que? Primeiro vem o observador, o objeto e o plano, tá bom? A projeção desses planos, desse ponto de vista, ok? Sempre desta forma. E observa, pessoal, que a nossa lateral esquerda, ela está alinhada à nossa frontal, ela está alinhada a esse ponto aqui, e a nossa superior, ela está alinhada exatamente à nossa frontal. Isso faz com que, olha esta indicação, correto, pessoal? A nossa lateral esquerda, ela está exatamente a 90 graus em relação à nossa frontal. A nossa planta, a nossa superior aqui, ela está a 90 graus em relação à nossa frontal, com a nossa lateral esquerda, ok? Este ponto aqui, ó, que vocês estão enxergando, ele é o nosso plano ortogonal. Veja, o plano ortogonal não aparece essa seta aqui no desenho, não aparece essa seta aqui. Isso aqui é projeções, é modo de ver, de ensinar, didático, correto? O que eu quero dizer com isso para vocês é que a nossa lateral esquerda, ela está exatamente alinhada a ponto de estar 90 graus, correto? Com a nossa
superior. Então, olha isso, correto? E sempre por toda a vida, né? Conforme está colocado aqui este plano, este ponto aqui, ó, esta coordenada, correto? Que sempre no primeiro diedro a nossa superior vai estar abaixo, ok, da nossa frontal. E a nossa lateral esquerda vai estar exatamente na nossa lateral direita, aqui, ó, sempre representado desta forma. Isto é regra para o primeiro diedro, ok? Então, aqui está o nosso plano ortogonal. Por que que é ortogonal? Porque em relação à nossa frontal, a lateral esquerda e a superior, elas estão 90 graus, correto? Elas estão aí em ângulos retos. Pessoal, tudo beleza? Então vamos lá. Dúvidas nesta questão? Vocês deixem o comentário, por favor, lá na descrição desse vídeo. Deixem lá os comentários que nós vamos, com muito aí amor e carinho, responder para vocês aí. E então, se todos concordarem, nós vamos fazer uma live explicando melhor todos esses assuntos para vocês, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui um bloco, correto, pessoal? Nós temos aqui este plano, este ponto, esse bloco, este tridimensional, tá bom? Então, vamos ver o que vai acontecer. Olhando por este ponto de vista, veja bem que agora nós estamos falando sobre peças cilíndricas. Até agora nós falamos sobre peças quadradas, com certo perfil quadrado, retangular, triangular e assim por diante, ok? Mas neste caso nós estamos mostrando para vocês agora uma superfície cilíndrica, tá bom? Então vamos ver como é que funciona. Olhando por este ponto de vista, nossa frontal, tá? O que é que eu estou enxergando? Estou enxergando esse ponto vermelho. Estou enxergando esse ponto amarelo? Não, não estou enxergando esse ponto amarelo. Somente o ponto vermelho, tá? E isso está sendo projetado aonde eu estou vendo exatamente no plano XY este perfil projetado, correto? Tá bom? Veja bem, pessoal, isso daqui, esta aresta que aparece aqui, o que é aresta? Aresta é o encontro das faces, tá bom? Uma face encontrando com uma face forma um canto. Esse canto é visível, então ele é uma aresta visível, correto? Agora, na superfície cilíndrica não tem um encontro de faces, tá bom? Então, ela é projetada, exatamente. Quando você olha para uma peça cilíndrica ou qualquer coisa que seja cilíndrico, você vai ver uma projeção desta aresta, desta superfície, ok? Então, nós temos exatamente isso daqui, tá? Ok? Então, o que nós temos? Nós temos exatamente esse ponto de vista, olhando pela frontal, ok? Então, vamos ver agora, olhando pela nossa lateral. O que é que eu vou ver? Eu vou ver exatamente uma projeção igual à nossa frontal. A mesma coisa, não tem diferença nessa questão, correto? Então, o que é que nós vamos ver aí na nossa lateral? Exatamente igual, ok? Vamos mudar o nosso ponto de vista, agora olhando por cima. O que é que eu estou enxergando aí? Estou enxergando o meu plano projetado, melhor, a minha vista, o meu ponto de vista projetado no plano, correto? Que é exatamente isso daqui, correto? Olha aí, pessoal, tá bom? Neste caso, a nossa frontal e a nossa lateral, elas são iguais. Tem a necessidade de ter duas vistas iguais? Tá bom? Como nós falamos nos outros vídeos, devo manter exatamente a minha vista principal, que é a minha frontal. A frontal, ela é o meu ponto de vista principal, é a minha frontal. E a partir dela é que nasce as laterais, os outros pontos de vista em relação à frontal. Então, se as duas são iguais, eu poderia até tirar esse ponto de vista aqui, né? Já que a ABNT, ela aconselha quanto menos vistas, né, e maiores detalhes você mostrar nesses pontos de vista, então é melhor, correto? Então, neste caso aqui, eu poderia até eliminar esse ponto de vista. Eu tenho que deixar a minha frontal, porque ela é a principal, mas a lateral minha eu posso deixar. Somente essa e essa eu consigo representar essa peça, ok? Então, neste caso, olha aí, né, a frontal e as laterais são iguais. Tá bom? As nossas projeções, linhas projetivas,
Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui então, mais um bloco, tá? Tridimensional, nós temos aí x, y, z, tá? Se eu olhar agora a peça por este ponto de vista, o que é que eu vou enxergar? Eu vou enxergar estas faces, superfícies vermelhas aí no caso, que é a minha frontal, tá bom? Projetando isso no plano, nós vamos ter aí, tá bom? A nossa frontal, que é exatamente esse ponto de vista aqui, olha só, né? Tá bom? Vamos mudar aí o nosso ponto de vista agora, olhando pela nossa lateral. O que é que eu vou ter? Eu vou ter a minha visão exatamente nessa parte verde, nessa superfície, nesse topo, tá bom? É que projetando então para o nosso plano, nós vamos ter exatamente aí, né, ó, a nossa lateral projetada em que plano? Em que plano? No plano ZY. E a nossa frontal está sendo projetada em qual plano? No plano XY. Beleza? Até aí tranquilo, pessoal? Olha só, né? Ó. Observando então pela nossa superior, tá? Você vai perceber que é a mesma coisa da nossa frontal. Beleza? Nós vamos ter exatamente isso, igual. Tá bom? Será que, segundo a ABNT, eu não poderia eliminar essa frontal aqui, deixar somente a superior e a minha lateral? Olha, por regra não. Por quê? Porque a frontal é a minha principal e eu tenho que deixar essa minha principal. Eu posso eliminar uma vista? Eu posso. Qual? A superior, então, deixando somente a minha frontal e a minha lateral, correto? Por quê? Porque esses dois pontos de vista é o que mostra com muito detalhes e com muita clareza esses detalhes da peça, tá? Ok? Olha só, essa frontal e essa lateral mostra todos os detalhes da peça. Não tem a necessidade de ter isso, ok? Então, vamos lá. Olha aí, neste caso, a frontal e superior são iguais. No caso anterior, seria as laterais, elas são iguais. Tá bom? Então, vamos ver aqui como é que funciona agora. Observando exatamente aí o nosso bloco 3D, observando nesse ponto de vista, nós vamos ter esse ponto, correto? Essa frontal projetada no plano. Olhando pela lateral, eu vou ter a projeção no plano, que é exatamente a nossa lateral, tá bom? Projetada no plano. E olhando por cima, eu vou ter a minha superior, tá? Projetada no plano, ok? Neste caso, pessoal, frontal e superior são iguais, correto? Neste caso, eliminamos a vista superior e mantemos a vista principal, que é a frontal, tá bom? Então, neste caso, somente a vista lateral e também a frontal deve ser representada. Perceberam isso? Tranquilo? Olha, vocês observaram toda essa questão? Observaram tudo isso? Pessoal, dúvidas? Deixa na descrição desse vídeo lá, faz um comentário, nós vamos fazer uma live explicando tudo isso para vocês, beleza? Então tá aqui, tá? Comparando então o desenho anterior, será que eu devo mostrar exatamente, né? Olha só, ok? Vamos ver isso daqui, né? Ó. Se a frontal e superior são iguais, tá bom? Devo eliminar uma delas, tá bom? Devo eliminar uma delas? Olha, eu posso até deixar essa vista, não é problema nenhum, tá bom? Não tem problema. Mas a questão é o seguinte, para quem é desenhista, já sabe muito bem do que eu estou falando, a necessidade de quanto menos vista você apresentar no desenho com maior clareza e desde que estas vistas tragam os detalhes ricos, né, dessa peça, então tá ótimo, está perfeito, ok? Essa é a questão. Então, neste caso, a frontal e superior são iguais. Devo eliminar qual? A frontal? Não, porque ela é a principal. Neste caso, nós eliminamos quem? A vista superior, já que a frontal é a principal. Beleza? Então, traduzindo tudo isso, como vai ficar a nossa peça? Simplesmente assim. A nossa frontal e a nossa lateral é o suficiente para mostrar os detalhes da minha peça. Correto, pessoal? Vocês estão entendendo? Ok? Tranquilo? Por favor, pessoal, deixem os seus comentários, os comentários
para nós, para sabermos, para que a gente possa, aqui do outro lado da tela, ter um modelo de medir exatamente a sua compreensão e também a sua satisfação em relação a esses vídeos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Olha aí, nós temos aqui um modelo, tá? 3 dimensões, tá? X, Y, Z. Olhando por esses pontos de vista, né, nós vamos ter então as vistas representadas no... Quem não assistiu os diedros, por favor, assistam este vídeo falando sobre os diedros, tá? Que diedro que é esse que está sendo representado, tá? Veja, estes indicadores aqui que estão colocados de plano ortogonal, o que quer dizer? Quer dizer que em relação à nossa frontal, esses outros pontos de vista estão exatamente a 90 graus, tá? É o que, na verdade, tudo isso, tá bom? Falando sobre planos ortogonais, é o que se posiciona em ângulo reto ou perpendicular. Traduzindo, quer dizer, o plano lateral esquerda está perpendicular ou ortogonal ou 90 graus, tá bom? Ao plano superior, em relação à nossa frontal. É isso, tá? O ponto comum entre essas duas vistas é a nossa frontal. Veja, olha só, aqui está o nosso ponto de vista, tá bom? Olhando por tudo isso, tá? Nós vamos ter então exatamente essa disposição das vistas. Nós temos a frontal, nós temos a nossa lateral e nós temos a nossa superior. Temos as projeções destas linhas. Veja, estas linhas projetivas, elas no desenho técnico oficial, ela não aparece, só aparece as vistas, tá bom? A frontal, lateral, superior, outros detalhes também. Mas estas projeções, elas não aparecem. Isso é para o desenhista, isso é para aquela pessoa que está lendo e interpretando o desenho, tá bom? Então nós temos aí essa questão. Veja bem, pessoal, coisas que não podem. O desalinhamento das vistas, isto está fora de normas, isso está fora de regras, está fora de padrões usados no desenho técnico mecânico. Não podem acontecer no desenho técnico mecânico. Os pontos de vistas devem ser ortogonais. O que é isso? Devem ser alinhados, tá bom? Conforme os modelos apresentados no primeiro diedro, tá? Ok? Então, olhando a peça de frente, a nossa frontal, ela está colocada e é o ponto de referência para a lateral e também para a superior. Então, o que quer dizer isso? Que a lateral esquerda, ela vai estar sempre alinhada com a frontal e vai estar sempre na posição direita da minha frontal. Entendeu? A nossa superior, ela vai estar posicionada exatamente na parte de baixo, tá bom? Alinhada, ok? A frontal e vai estar posicionada exatamente abaixo da frontal, ok? Sempre nesta condição. Então, posso fazer isso no desenho? O que vocês acham? Olha aí o desalinhamento destas vistas. Posso fazer isso no desenho? De modo algum. Isso está errado, está fora de normas, está fora de regras, está fora de padrões. Isso não pode acontecer no nosso desenho técnico, ok? Agora, em relação à peça cilíndrica, posso fazer isso? Também não posso. O alinhamento nestas vistas, ela é fundamental, então nem pensar. Pessoal, olha aí, a representação ortogonal deve ser respeitadas, são normas exigidas, ok? A questão de estar ortogonal, a representação ortogonal, ela quer dizer o seguinte, que a lateral esquerda deve estar representada na direita, tá bom? Em relação à minha frontal, beleza? Tem que estar alinhada, tá bom? A minha frontal. E a superior tem que estar alinhada à minha frontal. E tem que ser representado abaixo da minha frontal. Sempre desta forma. Sempre desta maneira. Pessoal, obrigado por assistir os nossos vídeos. E não se esqueça, o próximo vídeo ele é uma continuação
desse tutorial, ok? Compartilhe com seus amigos e colegas os nossos tutoriais e treinamentos. É importantíssimo, pessoal, para nós esta sua contribuição em deixar o like para nós e também se inscrever no nosso canal. Nós não temos somente o curso de desenho, nós temos gestão da manutenção, gestão industrial, nós temos comandos elétricos, nós temos desenho técnico, nós temos o Inventor, tá bom? O AutoCAD Inventor, nós temos aí o AutoCAD, certo? Todos esses parâmetros aí para que você possa ter aí esta capacitação, tá bom? Aumentar os seus conhecimentos, aplicar dentro da empresa e então sucesso para você nessa questão. Então esse é o nosso objetivo e o nosso compromisso, tá bom? Compartilhe com seus amigos e colegas, fale para quem você quiser aí sobre os nossos vídeos, compartilhe, mostre para ele como que é as nossas aulas, tá bom? Se isso é interessante para você, então nos ajude também. Muito obrigado.